Olá, de volta com o programa Ciência e Consciência. Hoje aqui ao meu lado, Nancy Trivelato, sobre o tema Alcova Blindada. Nancy, seja muito bem-vinda ao programa novamente. Olá, Tom. Olá a todos. Muito obrigada. Vamos falar de um tema muito importante, não é? E que nós recebemos muita pergunta a respeito. E essa é a razão de nós estarmos aqui falando sobre isso. Você recebe essas perguntas aonde, Nancy? Em Normalmente cursos? em cursos, em palestras, ou quando as pessoas nos escrevem via e-mail, até mesmo o próprio e-mail que nós pedimos perguntas sobre o estado vibracional para ajudar a preencher todas as lacunas de uma nova estado vibracional que eu estou escrevendo. Muitas vezes as pessoas escrevem e me explicam um pouco mais sobre a Alcova. Só que responder por e-mail é muito difícil, não é? Não dá para atender a todos. Então esperamos aqui que possamos ter a oportunidade de esclarecer. É um tema muito importante, é um assunto muito falado, é um assunto que, penso eu, todo mundo tem alguma ideia a respeito. Mas o que nós verificamos é que um conhecimento profundo, adequado, parece que não está sendo tão divulgado, não temos tanto acesso, não temos nenhum livro escrito a respeito disso, mais ou menos na linha do que nós trabalhamos com a sinalética parapsíquica. Até fizemos um programa aqui mesmo na TV Complexes. Muito bom, que por é um sinal. assunto que fala-se muito, mas também não temos um estudo direcionado, aprofundado daquilo, então a ideia foi preencher aquela lacuna. Então vamos ver o que é que nós conseguimos aqui com este tema. Bom, a primeira coisa, o que é isso? Né? A pergunta clássica. Claro. Bom, a alcova, para esclarecer o que nós queremos dizer com este termo, seria o ambiente mais íntimo da pessoa, aquele ambiente no qual a pessoa está mais tempo, que ela fica ali mais relaxada, mais à vontade. Às vezes as pessoas dizem, é a sala da minha casa, é meu local de estudo. Não, é o local onde você passa mais tempo. Para 99% das pessoas, no mínimo, o quarto. É o seu quarto de dormir. Porque nós temos que entender que o nosso quarto de dormir é onde nós deixamos ali o nosso corpo descansando, vamos ter as nossas projeções conscientes, inconscientes, semiconscientes e, por incrível que pareça, as inconscientes e semiconscientes são as mais críticas, porque é onde nós temos, às vezes, aproximações, abordagens, recebemos energias, recebemos pensamentos, intuições e, muitas vezes, não estando lúcido daquilo, absorvemos, assimilamos. Então, aquele ambiente tem que ser um ambiente extremamente limpo, adequado para nós, favorável. Então, isso é a alcova. E quando nós falamos em blindagem, o próprio nome já mais ou menos dá a noção que é uma alcova que está selada. Só que isso produz um erro de conceito. Porque a palavra blindagem, porque é uma palavra emprestada, não é de um conceito físico, naturalmente, a palavra blindagem nos remete a algo que seria como se fosse um escudo, uma armadura, uma moldura, algo envolvendo aquele ambiente. Isso não é exatamente assim. A blindagem que nós queremos aí assemelharia-se muito mais, se nós formos explicar, a um campo de força. Então nós vamos criar um campo de força. Eu digo isso porque muitas vezes em ficção científica nós vemos, né, a ideia do campo de força. Então, não é algo que seja selado, porém que não é tão fácil a entrada de qualquer um. É necessário um tipo específico, eu vou usar aqui uma palavra para nos remeter a um conceito rápido, é necessário um tipo específico de frequência para que uma consciência extrafísica, um espírito, aquilo que queira chamar, nós chamamos de consciência extrafísica ou consciex. Mas para que aquele ser sutil, que não tem corpo físico, ao aproximar-se, somente se aproxime se há algum tipo de sintonia com aquela pessoa que está ali naquele ambiente que é sua alcova. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era blindar contra quem? Blindar contra quem? Porque assim, há duas condições diferentes aqui para nós falarmos. A primeira é as coisas que são nossas próprias. Porque todos nós temos momentos que estamos mais equilibrados, mais positivos, e temos momentos mais difíceis. Nenhum de nós aqui vai pretender que nós estamos 100% do tempo em estado de perfeição, até porque a perfeição é muito discutível, né? O que é a perfeição? Até contraria um pouco o conceito de evolução. De evolução, exatamente. A outra coisa é, no nosso dia a dia, quando nós temos contato com outras pessoas, e o dia a dia da maioria das pessoas é muito complexo, porque não só é o trabalho, como é o transporte, o encontro social com as pessoas, nós recebemos energias daquelas pessoas, muitas vezes fazemos conexões, muitas vezes fazemos conexões com consciências extrafísicas, seja ligado às pessoas com quem tivemos contato durante o dia, ou mesmo nos ambientes onde estivemos. E isso muitas vezes fica conosco, muito próximo a nós, colocando um termo simples, na nossa própria aura ou na nossa própria energosfera, ou muitas vezes fica um vínculo mesmo que à distância. Então nós voltamos para casa
Mas não estamos total no nosso normal. Sim. Existe um resto, um resquício. Um aperto de mão, entre aspas, é mais complexo do que parece. Muito mais complexo. Um olá, às vezes, é muito. Então, veja, a pessoa, a alcova blindada tem dois ângulos. Um é, se aquela alcova tem um ambiente muito forte, no sentido da informação que tem aquele campo de força, vamos manter por enquanto a expressão campo de força, já nós substituímos essa expressão por algo mais adequado, mas se aquela condição, aquela informação, aquele padrão que ela tem ali é muito estável, ao ela estar ali dentro, isso já ajuda a limpar-se automaticamente. Então é um benefício para a própria pessoa, mas também naqueles momentos em que ela está ali, relaxada, está dormindo, está sonhando, vem condições às vezes inconscientes, subconscientes, isso não, a alcova faz com que aquele ambiente não seja um ambiente de entrada e saída livre para energias mais sutis ou consciências extrafísicas. Faz uma triagem. Faz uma triagem, é isto. E, claro, ela vai ter as suas próprias afinidades, mas a questão importante, nesta questão da blindagem não ser uma coisa como um selamento completo, é que, por exemplo, um amparador, uma consciência mais evoluída, que aproxime-se para um auxílio, que seja algo que esteja dentro da nossa frequência mais positiva, esta consciência tem entrada, aliás, tem entrada mais fácil, porque o ambiente está mais adequado. Mas aquele que vem numa condição muito dissonante não consegue mais. Se entrar, já fica uma coisa que aquela consciência não tem tanta liberdade ali dentro, não consegue tanta atuação conosco. Então é isso, é uma limpeza. É quase como fazer um processo de asepsia pessoal, não só de si próprio, claro, começa por si, mas também sua família, sua casa, porque aquilo começa a se expandir. No momento que o indivíduo, que ele é o epicentro da casa, o ponto principal da casa, ele começa a fazer essa limpeza com ele próprio, no seu ambiente, aquilo começa a se expandir para todos os demais ambientes. Por isso, sempre a alcova é feita no seu quarto de dormir, no seu ambiente mais íntimo, naquele onde você repousa, e dali por diante aquilo começa a contaminar positivamente a sua casa. Jamais começar por outro ambiente ou aquela que eu vou fazer na casa inteira, porque aí não fazem nada. A alcova blindada é uma coisa muito complexa de se fazer. Não é só eu exteriorizo energia, eu mentalizo, eu exteriorizo energia 2 minutos antes de dormir. Tudo isso que eu estou falando é positivo, mas não é isto somente que faz a alcova. Tem a outra pergunta, assim, como usar? Eu fiz as perguntas clássicas, né? Como usar, como fazer e por que fazer. Acho que você resumiu bem, está bem resumido. Agora, se você quiser complementar alguma coisa, acho que é oportuno. Acho que poderíamos acrescentar algumas coisas aqui para as pessoas compreenderem melhor os efeitos, talvez, ou o que ocorre quando a pessoa não tem uma alcova bem blindada. Então, por exemplo, muitas vezes ela vai poder ter sonhos estranhos, que não tem a ver diretamente com ela, com o processo normal da sua reorganização sináptica, não tem a ver com aquilo que seja natural da sua própria psique, da sua vida, do seu cotidiano. Uma intrusão. Ocorre uma intrusão de um pensênio ou de uma ideia, porque naquele momento que nós estamos sonhando, nós temos certa vulnerabilidade, justamente por não ser uma condição de lucidez. A pessoa que tem mais controle de energias, penso que muitos dos que estão nos ouvindo compreendam o que é isso, mas nós temos programas que falam sobre bioenergia, domínio energético, estado vibracional, portanto tem como acessar essa informação. E palestras inclusive. Exatamente. A pessoa que ela tem mais controle de energia, o que vai acontecer? Ela está dormindo, mas se algo acontece estranho, intrusivo, negativo, aquele sonho que vem, que você fala, aquilo é contaminado, ela se desperta, ela reage contra aquilo. Mas a pessoa que ela tem menos dessa sensibilidade, muitas vezes ela continua, aquilo permanece por um tempo. E às vezes ela sonha um dia, depois no outro, depois dorme mal, depois acorda muitas vezes durante a noite sem saber porquê, acorda sentindo-se estranha, desperta pela manhã, às vezes em condição de tristeza, depressão, melancolia, mau humor, raiva, sem razão nenhuma. Então, muitas vezes isso se deve à contaminação que ocorreu durante a noite. Esta contaminação pode ser de algo diretamente ligado a ela, algo me refiro uma consciência, uma intrusão mesmo, não é? Mas pode ser também uma intrusão de algo não diretamente ligado a ela, uma intrusão oportunista, uma intrusão que está ali no ambiente, às vezes é da região, às vezes ela vive, ou mora ou está temporariamente numa região
que tem um ambiente, uma condição energética mais complexa, às vezes aquilo vai afetá-la. Então, a região onde ela está, tendo o seu repouso, a casa em si, o ambiente em si dentro da casa, a condição dela naquele momento, quem está com ela, tudo isso vai influenciar. Então, estas influências, estas interferências é que nós queremos diminuir, porque isso afeta a saúde, afeta a memória, afeta a capacidade de decisão, porque ao afetar tudo isso, afeta a vitalidade, o vigor. Atrapalha o sono, atrapalha tudo. Exatamente. Inclusive tem gente com terror noturno, com vários problemas durante o sono, tem muita coisa. Me parece que se não ajudar, mal não faz. Exatamente. Né? Você, então, a blindagem, isso, acho que só ajuda. Então, às vezes, só a blindagem já resolve. Mas outras vezes não. Só que fazer um processo, nós vamos explicar, não é como é que se faz a técnica para fazer a alcova blindada. Mas é importante compreender que o processo para fazer uma verdadeira alcova blindada, porque há duas coisas diferentes, tá, Tom? Uma é uma limpeza energética do seu quarto, do seu ambiente. Isto é uma coisa, que é parte do processo da alcova blindada. Isso é necessário. Mas não é suficiente. Então, isso é necessário, mas para dizer eu tenho uma alcova blindada, nós temos que ir uma etapa além disto. Sei. Então, a pessoa pode ficar só nisso, que está tudo ótimo, tudo bem. Mas se ela quiser estabelecer uma alcova blindada, ela entra num processo de maior complexidade extrafísica, uma seriedade maior naquilo que ela está fazendo, e isso vai ter repercussões muito positivas. Mas, por um período, é um trabalho extrafísico sendo realizado. Então, é importante que as pessoas compreendam. A duração é outra, é isso que você está falando. A duração é outra, a complexidade é outra. Os efeitos são muito mais profundos, mas pode haver, não estou dizendo que haja sempre, mas em alguns casos pode haver um contrafluxo. E nós vamos explicar os porquês disso. Mas por isso que é importante que a pessoa veja os benefícios, o quanto ela necessita, e que quando ela entre nisso, ela entre sabendo que ela vai até o fim e vai procurar chegar nessa condição. Quer dizer, uma coisa é a permanência daquele estado, aí seria a blindagem. Outra coisa é a transitoriedade. Você está num quarto de hotel, faz alguma coisa, mas não blinda aquilo da forma, dentro do conceito alcova blindada. Então, existem dois tipos de blindagem. Aquela blindagem que eu vou chamar de permanente. Permanente é uma coisa meio estranha de falar, mas é permanente porque a nossa presença faz a manutenção. Uma vez a alcova blindada tendo sido estabelecida, a presença da pessoa ali, com a devida condição de harmonia, pensenidade adequada, isso faz com que aquilo se mantenha. Então, torna-se uma alcova permanente. Mas existe também a alcova temporária, porque se ela está, por exemplo, de visita em um lugar, ou está passando em um hotel, como você falou. Você que viaja muito. Nós que viajamos tanto. Então, quando há essa condição, é importante que a pessoa saiba fazer aquela limpeza, mas uma limpeza que dure pelo menos uma noite, 3 dias, 5 dias, para que ela possa ficar dentro daquele ambiente relativamente confortável. Caso contrário, ela pode ter um sono muito leve, não ter o devido descanso, uma série de coisas. Também, assim, pode ter intrusões nas suas projeções. Então, ela vai ter projeções nas quais ela possa sofrer intrusão. Há casos em que as pessoas, quando estão saindo do corpo, eu vou falar aqui uma coisa ligada à projeção, mas penso que pode conectar para algumas das pessoas que estão nos ouvindo. Às vezes, há pessoas que, ao sair do corpo, elas têm uma sensação que é natural, não é patológica, não é problema, ninguém precisa ter medo. Mas quando a pessoa não compreende, essa sensação pode ser desagradável, que é a sensação que nós chamamos de catalepsia projetiva. Esse nome é só uma analogia para nós entendermos a condição. A pessoa sente como se ela não conseguisse se mover. Então, este é um fenômeno que hoje em dia, se eu o tenho, eu curto. Eu curto estar saudável, eu sei do que se trata, eu procuro aprender com aquilo, e é assim. A catalepsia projetiva ocorre porque é o momento ou da saída ou da entrada, e a pessoa está meio dentro, meio fora. Então, nos dá a oportunidade de experimentar coisas e aprender coisas que nós não temos na condição de vigília, em que estamos totalmente alinhados aqui, com os corpos alinhados, não é? E também é diferente da condição totalmente fora do corpo. Então, hoje é possível uma condição dessa, mas a maioria das pessoas, e muitos dos que estão nos ouvindo, provavelmente terão catalepsia projetiva, em que, ao estar naquela condição que sente que não consegue se mover,
que ela quer acordar e não pode, mas ela está acordada, né? Mas o acordar dela é levantar-se, é tomar controle do corpo. E ela não consegue. Isso dura muito pouco tempo, viu, gente? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, vai se durar muitos, 7, 8 segundos. Mas para a pessoa, parece um tempão, porque é uma condição chata. E quando a pessoa está num ambiente em que o ambiente não tem a energia muito adequada, então ela fica naquela condição, sentindo que ela está no meio do caminho entre intrafísica e extrafísica, e ela sente uma pressão desagradável. Então, às vezes, ela sente como se fosse uma ameaça, como se fosse perder o controle, se assusta, mas isso, quando a pessoa tem a alcova blindada, o ambiente é limpo, ela não tem isso. Ela constata aquele fenômeno sem ser acompanhado desta sensação. Então, a própria projeção tem interferências nesse caso, não é? Então, seria de distinguir como fazer a limpeza do seu ambiente e como fazer a alcova. Bom, vou aproveitar essa pausa, tenho que chamar o intervalo, então no próximo bloco, mais Ciência e Consciência, mais Nancy Trivelato para você, até lá. Olá, de volta com o programa Ciência e Consciência. Neste segundo bloco, você que chegou agora, estamos com Nancy Trivelato, tema alcova blindada. Nancy, bom, entramos na técnica da alcova. Como é que eu faço isso? Perfeito. Qual é a técnica adequada para isso? Perfeito. Então, vamos explicar isso em 3 etapas, né? Porque ela vai num crescendo. E como eu falei, são as etapas que são necessárias e cada uma vai para um nível diferente de atuação. A primeira coisa a técnica básica da alcova blindada é a exteriorização de energias. Exteriorização de energias é uma coisa muito complexa. Eu e Wagner temos trabalhado muito para ajudar as pessoas a serem um pouco mais especialistas no processo do domínio de energias, de compreender todos os ângulos, todas as vertentes disso. Porque energia, bioenergia, falar de dimensão energética é a coisa mais complexa que tem. Eu, de minha parte, penso que de todos os nossos temas é o mais complexo, depois de pensenidade. Por quê? Porque energia existe, o ângulo da aplicação da energia, do ponto de vista aqui nosso, na intrafisicalidade. Existe a aplicação da energia que faz o projetor quando está projetado fora do corpo. Mas também existe, o que nós precisamos entender é que a própria energia da qual nós falamos ela constitui, vamos dizer assim, uma condição que ela está entre a dimensão física e a dimensão extrafísica, ela faz como um binding, uma junção destas duas. E esta densidade de energia, esta frequência, não são as palavras exatas, mas o nosso vocabulário intrafísico não tem outras, mas esta energia é justamente a que constitui o nosso corpo energético, nós chamamos de energossoma. Então, veja, existem muitos procedimentos com energia. Eu e Wagner vimos falando de 60 procedimentos energéticos. Vimos falando, vimos treinando, vimos dando curso, até temos um curso que nós chamamos de uma pós-graduação em bioenergética. Porque com tudo que nós vimos aprendendo, nós criamos um curso que é um curso de 9 dias, são 90 horas, fazemos um intensivão e é uma pós-graduação em bioenergia. Bom, também 60 técnicas? São 60, 60 bastante. Procedimentos, exato. Então, o que acontece? De tudo, as pessoas falam muito do estado vibracional, a dificuldade, a complexidade, e realmente não é uma coisa tão simples, embora a técnica seja simples, falamos da OL, falamos de tudo, mas digo aqui às pessoas, a coisa mais complexa é a exteriorização de energias. Então, etapa número 1, exteriorização de energia, saber exteriorizar. Nós, inclusive, temos feito um trabalho que nós chamamos de energizador lúcido, em que nós procuramos, no momento em que a gente consegue falar sobre isso, como tornar as pessoas capazes de atuar, de aplicar a sua energia de forma totalmente lúcida e consciente. Então, assim, mas por que é difícil exteriorizar? Porque assim, você pode mandar energia, por exemplo, numa determinada direção e você tem um objetivo. Mas a sua energia pode simplesmente saltar aquele objetivo e ficar totalmente dispersa, não chegar a nada. Então as pessoas pensam assim, por exemplo, vou exteriorizar energia para o tom. Então eu pego só mando aqui para cá, ó, que está indo para o tom. Não é assim que funciona.
Porque a energia não tem distância, não tem dimensão. Você pode mandar energia daqui para a dimensão extrafísica, para uma mais próxima, uma mais distante em termos dimensionais. Você pode mandar energia daqui para alguém que está no Japão, extremo oposto nosso, ou para uma pessoa que está próxima. Pode ser, às vezes, mais difícil mandar para uma pessoa próxima do que para alguém que está lá no Japão. Depende de muitas coisas, do rapport, da conexão, do tipo de acoplamento, das companhias extrafísicas, depende da soltura energética, o que nós chamamos de energia livre. Quem quiser saber mais sobre isso pode buscar Journal of Conscientiology 42, no artigo que eu escrevi sobre a OLV, explica muito sobre isso, o que é energia livre, depende dos bloqueios energéticos. Então, veja, simplesmente mandar energia para uma pessoa tem tudo isso. E as pessoas não compreendem essas sutilezas. Então, eu posso mandar energia, por exemplo, aqui para o Tom, para procurar torná-lo mais, com energia mais solta, mais saudável. Ou vamos supor que tenha um bloqueio energético e que nós estejamos trabalhando com aquele bloqueio. Ou é o que eu ia perguntar. Que energia você está mandando? Exatamente. Né? Qual o padrão? E qual o objetivo? Porque é assim, é a minha própria energia saindo de mim, portanto a qualificação é a mesma, mas existe um foco, existe uma intensidade, existe uma intermitência, existe uma pulsação, existe uma série de características que nós explicamos muito bem, que faz uma distinção. Outra coisa, eu posso estar mandando energia aqui para o Tom, para ajudar a fazer uma remoção, por exemplo, de uma consciência extrafísica intrusiva, ou de um energoplug assediador, são técnicas completamente diferentes. Então, com o tempo e como nós vimos trabalhando muito, eu e Wagner, o trabalho nos permitiu compreender melhor sobre isso. E para nós foi um privilégio, na verdade, que pudemos atuar, ajudar pessoas, mas no fundo, aprendemos muitíssimo, muitíssimo. São 12 anos que a gente vem trabalhando diretamente com as pessoas, claro que, como todos que estão nos assistindo, já fazíamos trabalhos de energia, mas não neste nível de tecnicidade. Então, arco voltaico. Simplesmente colocar a mão na cabeça da pessoa e exteriorizar a energia é arco voltaico? Então qualquer um pode fazer arco voltaico? E todo arco voltaico tem a mesma qualidade? Então você já vê que eu vou para uma outra complexidade. Então tudo isso nós trabalhamos, esclarecemos, quando nós damos, por exemplo, o curso energizador lúcido. E parte disso cobrimos nesse que eu estou dizendo, que é a nossa pós-graduação, não é, que nós chamamos de qualificação em energossomática e energometria. E com treinos e tudo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei, a alcova blindada tem 3 etapas. Isso. Se as etapas iniciais não estão feitas corretas, nós não chegaremos à alcova blindada. Às vezes, em alguns casos, pode até prejudicar. Então, coisa número 1, exteriorização de energia. A pessoa tem que saber fazer exteriorização. Qual é a característica da energia da exteriorização que você terá de fazer para montar a sua alcova blindada? Então, em primeiro lugar, você vai, naquele momento, ter confiança. Não adianta chegar com timidez. Outra coisa, vai usar todo o seu energossoma. Então, algumas pessoas creem que é assim. Não, para eu mandar minha energia mais evoluída, eu vou só exteriorizar pelo frontochakra, não é? Aqui pelo chakra na testa. Então, fica só com isso. Não pode haver limitação. A atuação energética tem que lhe permitir a espontaneidade daquilo que seja necessário no momento. Senão a pessoa, ela trunca, ela bloqueia o seu próprio parapsiquismo, ela não deixa os amparadores atuar. Então você vai exteriorizar a energia sendo firme, positivo, mas firme. Você terá que estar no seu melhor. O seu melhor não é perfeito, mas é o seu melhor. Então, se você está no seu melhor, tranquilo, porque também você não consegue fazer uma alcova, como eu falei, um campo de força, né? Esse campo de força, agora nós vamos dizer, é a qualidade pensênica, qualidade informacional, qualidade energética daquele ambiente que você criará. Não sei se com isso eu consigo explicar, mas é algo que não é visível, mas que se sente. É aquele ambiente que você entra e fala, que ambiente agradável, relaxante ou tenso, em alguns casos, não é? Então, aquilo é qualidade informacional. Nós vamos chamar de um campo energético com uma informação pensênica. Essa seria a expressão técnica. Pensamentos, sentimentos e energia. Então, pensênica quer dizer seus pensamentos, seus sentimentos, as suas energias, tudo junto ali. Então, é uma coisa única, mas que transmite os 3 em conjunto. Então, veja, a pessoa chegou, ela vai exteriorizar. Firmeza, isso aqui é, primeira coisa, isso aqui é meu ambiente, eu tenho o direito de.
conquistar meu ambiente. Tem gente que não está na sua casa, não tem controle sobre a sua casa. Isso não pode ser. Seu quarto de dormir, bom, pode ser que você seja casado e tem outra pessoa ali com você, mas você tem direito a pelo menos 50% daquilo, no mínimo, não é isso? Eu digo no mínimo porque se a pessoa é energeticamente mais forte, mais rígida, às vezes ela tem a responsabilidade mais do que direito. Conta, exatamente, de tomar conta de mais de 50%. É uma necessidade. Mas, então ela tem que exteriorizar a energia com essa confiança. São as energias dela, as energias têm que ir para todos os pontos. Todos os pontos quer dizer, ela se espalha cada cantinho, porque esquinas são problemas. Porque normalmente nós, quando atuamos no nosso quarto, exteriorizamos, é ali onde está a cama, o centro do quarto, eu não sei exatamente a condição do quarto de cada um, mas quarto com muito bibelô, decoração, coisinhas, muito bagunçado, é complicado. Por quê? Não é pelo visual, não. É porque tudo tem uma energia envolvendo. É uma espécie de esconderijo energético que você então faz. Aí a acumulação, a energia não flui. A energia saudável, ela tem que fluir. Então, os cantinhos, aquele lugar onde está cheio de tranqueira, que está ali 3 anos, a gente só vai jogando, aquilo em si não é problema, mas a energia parada ali, ela torna-se um problema. Então, ela torna-se quase como se fosse um mini campo, um ponto de sujeira, para fazer uma analogia. Então, sua blindagem tem que ser o quarto todo, não pode ter pontos assim. Assim, no popular, assim, entrar com tudo. Entrar com tudo. Então, a sua exteriorização é para todos os lados, use seu corpo todo. Se quiser usar as mãos, se isso lhe facilita concentrar, tudo bem. É necessário, não é necessário. Mas é problema? Tampouco não é problema. Desde que a pessoa esteja fazendo corretamente e saiba o que está fazendo. O importante é a qualidade do que ela está fazendo. Tudo isso, Nancy, dentro do item 2. Do item 1, exteriorização. Do item 1? Exatamente. Tá? Nossa. Então, como fazer a exteriorização. Outra coisa, a exteriorização ela vai fazer, muitas vezes, impulsos, porque ela vai tentar fazer um erro comum. Olha, estou ensinando aqui sobre exteriorização. Vamos lá. Mas ninguém vai fazer o povo se não souber disso. Nós ensinamos muito isso no curso Metadesperticidade, que eu e o Wagner vimos dando já há muitos anos. E nós sabemos onde estão as dificuldades das pessoas. Então, vamos tentar cobrir isso aqui, não é? Então, a exteriorização, se a pessoa tenta fazer contínuo, então ela quer fazer 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, uma exteriorização que é ininterrupta. Não é natural para o nosso corpo energético, o nosso energossoma. Não é nem natural na nossa fisiologia, parafisiologia. Então, o que acontece com essa exteriorização? E nós mostramos vários gráficos explicando todos os diferentes modos, né, de exteriorização de energia. Essa exteriorização, ela começa a haver flutuações. As flutuações são inadequadas, porque significa perde o controle, cansou, voltou, perdeu, voltou. Isto não. Seu trabalho energético tem que estar sob seu controle todo o tempo. A melhor forma é você exteriorizar impulsos, porque a cada pulso é seu 100% de controle. Pega um fôlegozinho, isso que você está falando? Aí vai de novo. Pega um fôlego que pode ser meio segundo, mas você interrompe aquele meio segundo, tudo sob seu controle, e volta 100%. E volta 100%. Então, você faz a manutenção que interessante. da qualidade, da intensidade do que você está fazendo. Então, isso funciona muitíssimo melhor. Os amparadores, quando atuam conosco, na maioria das vezes, também a energia vem em ritmos, vem em impulsos. Nunca estamos falando nada 100% aqui, porque que é 100%? Mas a grande maioria das vezes, se aplicarmos isso como regra, isso vai praticamente funcionar sempre. Então, o que acontece? Ela vai impulsos com este tipo de ideia mental, de encher o seu quarto com a sua própria energia. Entendam vocês, por favor, que estão nos ouvindo, que o nosso quarto já está cheio da nossa energia, mas espalhada de uma maneira desorganizada, sem a nossa devida atenção a que qualidade, ou colocando num termo mais técnico, que pensene estamos colocando ali, sem atenção a exatamente aonde aquela energia fica agregada, até onde ela vai. O que nós estamos fazendo? Tornando aquele processo que ocorre natural, inconsciente, sob nosso controle. Pronto. Então, essa é a etapa 1. Saber fazer essa exteriorização. É difícil? Não é difícil. É fácil. É fácil, muito fácil. Será sempre fácil? Não. Porque tem dias que você faz muito fácil e tem dias que vai ser mais complexo. É normal para todo mundo, para mim também. Por quê?
Porque pode haver locais onde nós estamos, já não vou dizer isso da minha própria alcova, porque já é uma alcova montada, mas uma pessoa que está montando a alcova, é normal isso, porque há dias que o ambiente está, por exemplo, com a energia mais estagnada, vai ser difícil ele exteriorizar. Há dias em que o ambiente está, por exemplo, com a energia mais solta, há dias que pode ter ali dentro uma consciência que a acompanhou, ou ela veio com aquela contaminação energética que nós falamos do trabalho, então ela vai trabalhar com energia. Entendo. Ou ela própria não está. Ou ela própria não que está. A pessoa... melhor, claro, também temos diferentes momentos. Sim, a gente não é um poste que você coloca Exatamente, e fica igualzinho. igual. Então tudo isso vai afetar. Mas, fora essas condições, o processo é fácil. Se estiver difícil é porque há razões. Não permita-se ser intimidado com a noção de que você não é capaz. Então isso aí, etapa, todo mundo pode e deve. Essa questão é um ranço muito forte. Eu sim. não sou capaz. Essa frase é terrível isso. Falou de evolução, falou de ter qualquer tipo de fenômeno paranormal, de condição de mais intuição. Imediatamente as pessoas se remetem a algo que é um ranço, como você falou. É um ranço terrível. De muitas vidas. Eu não sei nem de onde vem. Só os especiais podem. Então eu tenho que estar junto dos especiais e correr muito ali para eu chegar próximo. Retire isso, a conscienciologia não é isto, o nosso trabalho não é isto. A minha fala, os cursos que nós damos, o trabalho da IAC, inclusive o trabalho da IAC agora no Brasil, que nós estamos dando curso no Brasil, não é isto. É assim, todos podemos. Alguns têm aptidões em pontos diferentes do que outros. Vamos ver quais são as Uns trabalharam mais do que outros, têm mérito mais que outros. Então vamos usar isso, vamos superar nossas limitações, todos podemos. O que nós pensamos que é inadequado, que não deveria existir e que é uma pena quando existe, é o que nós chamamos de falta de cosmoética. É a pessoa em que ela tem intencionalidade, ações, energias saem dela e, na verdade, não estão construindo, estão mais solapando, destruindo, contaminando do que construindo. Isto não deveria ser presente dentro de nenhum de nós. Não ajuda nós, não ajuda a nossa evolução, não ajuda as pessoas à nossa volta. Explica melhor, Nancy, como pode ocorrer isso? Pode ocorrer porque, às vezes, há pessoas, por exemplo, que elas têm aspectos dentro dela que são muito contaminados. Elas pensam mal dos outros. Elas têm ideias negativas, elas são, por exemplo, muito invejosas. Tem pessoas que são extremamente invejosas. Podemos admirar alguém, lute para conseguir aquilo, veja o que lhe falta, mas veja suas coisas boas. Todos nós temos coisas boas, mas isso é só um exemplo. Há pessoas que há casos, Tom, que elas querem sempre tirar proveito, elas querem sempre que alguém pague a conta dela. Estou falando aqui entre aspas, mas alguém tem que pagar a conta, alguém é o responsável por mim. E há muitas formas diferentes. Então aquela pessoa, ela pode até trabalhar com energia, ela pode até tentar aplicar-se para melhorar alguma coisa, e ela melhora. Mas quanto longe ela vai? Então o nosso ponto que eu quero dizer para as pessoas é: todos podem crescer, todos são bons, todos são ótimos. E da parte do que eu vejo como sendo a conscienciologia, daquilo que eu sabia dentro de mim desde antes de nascer, o trabalho que nós fazemos, o Pensene, a qualidade que nós aplicamos na IAC, é assim: somos todos iguais, estamos todos crescendo, todos podemos desenvolver. Alguns têm um pouco mais de experiência, é natural. Alguns têm um pouco mais de autoridade moral numa determinada área, têm um pouco mais de aptidão num determinado fenômeno parapsíquico, outros têm outros, mas nós não estamos falando um vale mais que o outro. A consciência tem sempre valor. A única coisa é que, se nós pararmos para pensar, então eu estou bem em tudo, desde que não tenhamos pensamentos, ações, intenções anticosmoéticas, que ao invés de verdade pensar na melhoria de mim, dos outros, do ambiente, do que seja, é, na verdade, pensar em algo que pode até beneficiar a mim ou não, mas que solapa outros. Isto é muito delicado. Olha, existe um programa inteiro aqui no Ciência e Consciência sobre cosmoética, e eu convido a todos a assistirem, que vão entender isso. O Wagner falou muito bem sobre isso. Então, e é um assunto muito complexo. Mas o que eu quero dizer é, desde que estejamos sendo cosmoéticos, esteja tranquilo dentro de você. É este que é o meu ponto. Se você está sendo cosmoético,
esteja tranquilo, aplique sua energia. Então essa é a primeira coisa, exteriorizar energias. Isso você vai usar para limpeza do seu quarto, para alcova, para limpeza de objetos, para ajudar pessoas, para ajudar alguém à distância, para, enfim, fazer uma assistência extrafísica. É essencialmente isto que eu falei, exteriorização. Eu voltei para o quarto. E isso estamos no item 1. No item 1, que é a base. Agora, exteriorização. Vamos para a etapa 2. Isso, mas isso após o intervalo comercial. De volta com o programa Ciência e Consciência, neste terceiro e último bloco, com Nancy Trivelato e o tema Alcova Blindada. Você que chegou agora, sugiro que vá para a internet e assista desde o primeiro bloco, porque se pegar do terceiro em diante, talvez seja inviável a compreensão. Né? Pode ser que compreenda, mas acho que vai ter dificuldade. Enfim, Nancy, agora você falou da exteriorização, tem o item 2 para falar. O item 2 que é a limpeza do quarto. Então nós vamos estabelecer a alcova a partir de um quarto já com uma limpeza mínima. Então quando eu falo de limpeza, eu não estou falando limpeza física. Apesar que sim, ajuda. Sim. Ajuda. Um quarto bem limpinho é tudo de bom. Muitas vezes ajuda até energeticamente. Mas eu estou falando do ponto de vista extrafísico. Então, o que a pessoa tem que fazer? Já compreendendo a exteriorização, já falamos, já explicamos, ela chega, exterioriza. E na hora que ela estiver fazendo aquela exteriorização, ela vai observar, ela vai sentir. E eu digo aqui para as pessoas, confie na sua percepção. Não fique esperando que a sua percepção seja igual a do outro. A sua percepção é a sua. Você tem que ter alguma experiência. Quando trabalhamos diretamente com as pessoas ajudando nisso, claro, nós conhecemos o tipo de parapsiquismo da pessoa, podemos ajudá-la mais diretamente. Mas aqui a única coisa que nós podemos dizer para quem está nos ouvindo é confie, confie. Não invente, não imagine, não tenha priorismo, mas confie. Então você vai estar ali. Eu sugiro, é como eu faço, então vamos dizer, não tem uma fórmula muito específica, cada um vai ver sua maneira que funciona, mas eu gosto de ir para o centro do ambiente ou um local que seja mais ou menos central e eu exteriorizo primeiro para o ambiente todo. E eu vou sentir, eu de alguma forma percebo, aonde a energia flui livre, aquilo vai fácil, mas aonde parece que ela não chega, ou para ali não vai, temos a impressão que tem algo diferente naquele canto. E ali, então, é onde você tem que fazer a limpeza, porque está com a energia parada. Às vezes pode ter consciex ligadas a alguns objetos. Então, para que as pessoas compreendam, às vezes há um objeto no nosso quarto. Todo objeto, assim como tem energia. A própria atmosfera em si, tudo tem energia. E são as energias naturais dos objetos, tudo bem. Também há as energias que nós impregnamos aquele objeto. Mas alguns têm excesso de energia impregnada de padrões que não são adequados. Então, vamos dar um exemplo assim, já bem tosco. Eu tenho uma coleção de armas dentro do quarto. Por exemplo, uma coleção de armas. Ou eu tenho um quadro ali antiquíssimo que estava na casa do meu avô, que ganhou, do meu bisavô, quando e era que foi jovem. pintado numa condição, às vezes, melancólica. Ele já viu muita coisa, né? Aquele quadro foi testemunha. Estou falando correto, né? Tá, certíssimo. Então, foi testemunha de muita coisa. Você está pensando em inglês, não está? E traduz para o português. Eu já falo, aqui já veio espanhol, testemunho, mas enfim. Então, quando tem aquele quadro ali, o que nós temos que fazer, suponhamos então o quadro, é retirar aquele excesso de energia que tem da história daquele quadro. Há casos que é possível retirar o excesso de energia, há casos que é melhor remover o objeto. Às vezes tem que remover. Outra coisa, às vezes aquele... E aí, então, nós poderíamos partir para um outro programa, quem sabe no outro dia, explicar um pouco sobre isso, não é? Que nós chamamos de bagulho energético. O objeto não é um bagulho, mas quando se vê do ponto de vista energético, é. Então, falando aí do quadro. Às vezes, aquelas energias estão tão antigas, tão tempo, tão impregnadas, que há consciências extrafísicas que se mantêm naquele ambiente através de um agente fixador. É um ponto de apoio. Fixador é a energia daquele quadro. Então, enquanto aquilo está ali, você vai tentar fazer a alcova blindada, não adianta você estar blindando com aquilo ali dentro. Você está fechando a tua casa com um bandido dentro. Entendem? Então, por isso tem que haver a limpeza primeiro. Então, a pessoa vai, ela exterioriza e ela tem que colocar todas as antenas dela
para sentir tudo aquilo. E eu gostei do que você falou, de assumir o centro do local. Exato. Porque o centro é um local de poder. E você percebe como flui a energia, né? E às vezes é assim, ó, às vezes chamou atenção, você é uma porta do guarda-roupa, abra aquela porta. Coloca energia lá dentro, mexa em tudo, vai ver. Às vezes tem um objetozinho ali que ele está com energia impregnada. Eu diria até arrume o guarda-roupa, já que vai abrir, organiza. Muitas vezes ajuda, porque a gente vai mexendo nas energias, faz com que aquilo flua. Quer dizer, a gente mexe no objeto, mas a energia que está ali parada, nós acabamos desestabilizando aquilo. Então isso é o processo da limpeza. Então você chegou, exteriorizou energia, faz isso, faz essa limpeza. Quanto tempo vai demorar isso? 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos? 30 minutos, 3 horas. Depende. Dá para fazer num dia só? Dá. Mas no dia seguinte está igualzinho você deixou no dia anterior? Não, às vezes no dia seguinte tem coisas diferentes, voltaram outras. É mais ou menos assim, você limpou a primeira camada, aí quando você vê, ups, tinha outra que surgiu, ficou evidenciada devido à primeira limpeza que eu fiz. Então, uma limpeza como essa que eu estou falando, energética de um ambiente, uma pessoa que compreenda de energia pode fazer. Se é difícil ela fazer isso, deveria, ou é difícil ela viver ali dentro. Compreenda que isso não vai criar uma dificuldade, isso só vai evidenciar o que já está ali. Claro que a pessoa tem que ter algum conhecimento para fazer, por isso que explicamos aqui sobre esterilização de energia e tudo. Então, a primeira etapa foi, limpou, vê o objeto, vai lá, Quando sentiu que a energia fluiu, já fez aquela limpeza, ela vai fazer um pouco mais aquela exteriorização. Aí vem a terceira etapa, que é a blindagem. Então, veja, você vai blindar um quarto que já a sua energia está fluindo bem. Então, aí você vai exteriorizar a sua energia livre. Ela flui para todos os lados. Você exterioriza pensando assim, não é bem pensar, não são palavras. O que existe dentro de você naquele momento, sua postura íntima. Estou aqui, sou eu. É como se você estivesse colocando você por todos os lados. Eu, por verdade, não penso nada. Eu só faço. Não tem que ficar preenchendo com palavras o meu pensamento. Sim, mas já vai você, de qualquer Exato, jeito, porque você é você. Já vai você. Mas por isso que eu procuro ajudar. Porque as pessoas assim, tenho que pensar em um amparador? Eu tenho que pensar no serenão? Eu tenho que pensar em amor? Claro que tudo isso tem que estar presente. Mas nós só pensamos na medida que somos capazes. Então, é você. Você vai impregnar aquilo com a sua melhor qualidade. E você exterioriza, e aquilo, vamos dizer assim, criou naquele momento aquele campo energético, aquela informação. Aquilo não se mantém porque aquela noite tivemos outro sonho, outra projeção, teve outra aproximação, tem pessoas que vêm intrafisicamente, extrafisicamente, é natural, então aquilo não se estabelece de imediato. Uma alcova blindada não se faz em 3 semanas. Quanto tempo? É também difícil de falar, porque depende da pessoa, depende do local, depende do histórico. Eu entendo o que você diz, é um processo. É um processo, mas pela experiência minha e também do Wagner, com o curso Meta Despeticidade, porque nós passamos 1 ano acompanhando as pessoas. Uma das coisas que nós auxiliamos a pessoa é a fazer sua alcova blindada. Porque é fundamental para a desperticidade. Como nós vamos falar de desperticidade despertos, ser uma alcova blindada. A alcova blindada é a base para a pessoa ter uma OFIEX, que é uma oficina extrafísica. Pronto. Então, o que acontece? Que já é outro conceito. Já é outro conceito. Mas para quem compreende o que eu estou falando, tudo bem. Quem não compreende, não faz falta, não. É só saber que aquilo é ali importante. Então, o que acontece? Aquela alcova é, em média, Tom, 5 a 15 meses para montar uma alcova blindada. Mas assim, 5 se a pessoa já é um tenepsista avançado, já é com um nível de desperticidade razoável, quer dizer, ela não é um desperto, mas ela está naquele caminho. É bastante. É bastante. A maioria das pessoas, ela precisa de no mínimo 10 meses para começar a sentir os efeitos. Mas os efeitos da alcova blindada, gente, não é assim, eu fiquei mais relaxado ali. Muda a família, muda as relações familiares, muda a saúde. Às vezes nós vimos pessoas da família que tinham problemas seríssimos, crônicos, não só de relação como de saúde. Aquilo foi mudando a energia da casa, mudando as companhias extrafísicas. Tudo melhora. Era outra coisa. Então, para nós que pudemos apoiar neste processo, é uma satisfação enorme de ver aquela mudança. Mas o que eu preciso explicar aqui? É assim. Então, etapa 1, limpeza. A limpeza você fez, naquela noite você já tem benefícios. A partir dali você faz a alcova. Tem dia que você vai chegar, começa a exteriorizar, já está limpo. Então, você já está no processo da alcova. Tudo bem, com o tempo isso vai acontecer cada vez mais.
Sempre tem que ficar fazendo limpezinha de objetos? Não, só se for necessário. Se não está sujo, não precisa limpar, mas a pessoa tem que saber. Então, o que eu quero dizer, não se faz alcova com um ambiente que não está energeticamente limpo. Então, são as etapas progressivas. Todo mundo pode fazer exteriorização, todo mundo pode fazer a limpeza. Isso deve ser feito quando necessário, se necessário, esporadicamente, não deve ser feito todos os dias igualzinho na mesma hora, porque já não funciona bem igual. A alcova blindada, não. Se a sua técnica é alcova blindada, você tem que fazer todos os dias. Puxa, escapei um dia que eu estava viajando. Não faz mal. Tudo bem, claro. Dia. Olha, no outro dia ali foi impossível. Eu tinha gente que estava ali de visita e eu tive que botar um colchonete, mais gente no quarto. Não tem problema. Mas, se da sua semana de 7 dias você faz 1, 2, não vai funcionar bem. É o bom senso. É o bom senso. Então, até a limpeza física do ambiente. Se você limpar uma vez por semana, não é suficiente. O ambiente fica sujo. Então, o que acontece é assim, a alcova blindada é uma técnica para ser feita diariamente. Idealmente. E esta técnica, você depois de algum tempo, a limpeza sua já está feita, você já tem experiência, você vai chegar e vai exteriorizar desta forma que nós já explicamos antes, para encher o seu quarto, e cada cantinho, não fica uma coisinha de fora, com a sua energia, e você vai deixando aquilo forte e forte. Você monta ali o que nós chamamos de um campo energético, com o seu próprio padrão pensênico. Então, para a pessoa fazer isso, ela necessariamente tem que fazer com essa frequência, preferencialmente diária, mas ela tem que fazer em horários diferentes. Aí então vem o porquê horários diferentes. A maioria das pessoas já entra no padrão receio, né? Não, porque se não for horários diferentes, pode ter consciência que venha para absorver energia? Claro que pode. Se a pessoa todo dia, às 7 horas da noite, chegou do trabalho, vai ali, exterioriza energia, só doando, pode ser que ela acabe, na realidade, alimentando um processo ao invés de eliminar aquela condição. Mas isso só vai acontecer se, número 1, a pessoa não está muito em controle da qualidade da energia que ela está exteriorizando. Se você exterioriza a qualidade de energia, que ela seja assistencial, ela seja esclarecedora, ela seja de uma qualidade pensênica de um certo nível para cima, ninguém fala, me dá evolução. Só fala, me dá evolução quem já está em bom nível. Então, esse é um problema que sim, pode acontecer, tem que ser evitado, mas não quer dizer que necessariamente Entendo perfeitamente o que você está falando. Sim. Então, eu estou tentando aqui explicar para as pessoas como se eu estou falando com pessoas que têm condição de entender essas sutilezas. Porque se nós formos falar para eliminar problema, a gente já diz, não vai ter problema e faz. Não. É possível que isso, de fazer todos os dias, mas hora gere problema. Mas isto não é a coisa mais crítica aqui no que se refere à técnica da alcova. Porque eu entendo que quem vai fazer a técnica da alcova já tem algum conhecimento, já fez limpeza energética antes. É um processo contínuo. Sai de um patamar já. Sai de um patamar. Então, a coisa mais séria é assim. Nós temos, eu vou usar aqui uma expressão, no biorritmo do nosso ambiente, não é bem biorritmo não, né? Mas até certo ponto de vista é como se fosse. Existe um processo orgânico ali naquilo que é assim. Às vezes, às 6 horas da tarde, o nosso quarto tem um determinado tipo de padrão pensênico, o que aproxima certos tipos de consciência. Outras vão chegar às 3 horas da manhã. Outras só se aproximam de você quando você está em projeção semiconsciente. Outras só se aproximam quando você tem aquele determinado tipo de pensamento X que permite aquela aproximação. Outras é a meio-dia, outras é de manhã quando você acorda. Se você faz o trabalho da alcova blindada, a exteriorização de energias para o seu quarto para a alcova blindada, então já estamos falando, foi feita a etapa 1, 2, 3, certo? Se você faz sempre no mesmo horário, o que acontece? Você não consegue atuar, captar, atender aquela gama de diferentes condições que pode, não estou dizendo que ocorra, mas que pode ser que ocorram ali no seu ambiente. Então é importante que você se surpreenda. Quando eu e Wagner estamos ensinando, acompanhando as pessoas, fazendo um coaching disso, nós dizemos, surpreenda você mesmo. Não vai dizer assim, segunda-feira eu faço de manhã, terça-feira eu faço na hora do almoço, porque aí você não é no mesmo horário, mas você tem um cronograma. Não, é assim, um dia... Pintou um tempinho ali. Pintou um tempinho, você acordou no meio da noite, olha, chegou mais cedo do trabalho, tem um intervalo da televisão, surpreenda-se. Aí é que você vai ter melhor resultado. E depois desses meses todos em que isso foi feito,
E aquela energia vai ficando cada vez mais forte. Então, esse processo, quando a pessoa está fazendo correto, fica cada vez mais fácil. Mas no início pode ter um fator de complexidade. Porque você imagina, vou tentar transmitir aqui um curto período de tempo. Nem sempre é fácil transmitir. Então, nós temos ali aquele quadro que nós falamos. E você começa a limpar as energias daquilo. E aquelas consciências que estavam ali, aparentemente tudo estável, porque já vinha naquilo, não incomoda ninguém. É um incômodo, gera mas não é um ataque. Gera uma descompensação, uma desestrutura aquela condição que estava estável. Compreendo. Então aquilo começa a ficar, até certo ponto, mais exacerbado. A pessoa pode até sentir como um contrafluxo, como um ataque. Aquela consciência pode ficar brava ou pode ficar mais solta. Então você pode ter um momento, pode ser 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pode ser um dia. Pode ser 2 dias. Se passar de 2 dias, você está fazendo algo errado, tá? Bastante errado. Tem que trabalhar corretamente com a energia ali. Então, é uma coisa breve, mas é uma limpeza. É como você faz uma faxina na casa, um pouquinho mais complicado. A transição. Exato, é uma transição. Então, a pessoa tem que estar ciente disso. Mas, uma vez a alcova blindada feita, gente, é assim... Aí é a manutenção. É serviço feito. É mais você fácil. Chegar ali, você relaxa, você tem condição de pensar um pouco mais seguro, de ter menos intrusão, menos interferência nos seus pensamentos. Eu já falei, a condição de saúde, a desperticidade da pessoa aumenta muitíssimo. Aí que eu queria essa associação. Isso é fundamental. Como? Faça essa associação para a gente, assim. Porque assim, o que é a desperticidade? Né? O desperto, que é desassediado permanente total, ele tem que ter aquela condição de manutenção no seu dia a dia, de não ter aquela influenciabilidade negativa. Não é que ele não perceba energias negativas da sua volta, é que elas não influenciam, não afetam os seus princípios, não afetam as suas ações, não afetam os seus pensamentos, ou pelo menos a linearidade, o ponto que ele deseja chegar. Então, isso é desperticidade. Se a pessoa, no meio da noite, ela permitiu intrusões, é quase como se ela tivesse um carimbo, ou ela abrisse brechas no seu campo energético, que entrou essa intrusão, essa ideia, esse pensene, entrou essa qualificação emocional, tudo durante a noite. Ela acorda com isto. Então, durante o dia dela, é mais fácil que padrões daquele tipo se aproximem e entrem. Então, muitas vezes aquela pessoa tem, durante o seu dia, altos e baixos, sentimentos que ela não gosta de ter, que ela não entende por que está ali, ela luta para não ter e aquilo está presente. Isto é ela não ter um bom nível de desperticidade. Se durante a noite ela consegue não ter essas interferências ou diminuir, é muito mais fácil para ela durante o dia, com o seu próprio estado vibracional, que está ligado à desperticidade, está ligado à alcova blindada, a pessoa com a alcova blindada terá mais estados vibracionais, porque tem muito melhores condições. Então, é muito mais fácil para a pessoa nessa condição, ela conseguir ter durante o seu dia a manutenção da própria desperticidade. Então, Nancy, estamos com o programa assim, mais do que o tempo avançou bastante. Eu vou colocar, você tem aí 3 minutos para fazer o fechamento de tudo isso e colocar a condição da IAC, as novidades, atualizar o pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Então, gostaria de explicar a todos, né, que a IAC, International Academy of Consciousness, em português seria Academia Internacional da Consciência, nós mantemos a sigla em inglês, nós somos conhecidos assim no mundo inteiro, IAC. Nós damos cursos em 25 países, 5 continentes, somos um grupo de pessoas não tão numeroso, mas todos com muito esforço, muita responsabilidade no trabalho. E nós estamos agora começando a dar cursos regulares aqui no Brasil. Nós sempre demos curso no Brasil, muitas das pessoas aqui até já assistiram curso conosco, mas esporadicamente vínhamos. Então agora a IAC começa congressos a dar também, congressos né? que tivemos. A IAC começa a dar aqui agora os seus cursos regulares. Então, por exemplo, um curso que nós chamamos de curso de desenvolvimento da consciência. Ensina tudo isso sobre energia, autodefesa, como sair do corpo, evolução. Então, tudo isso está coberto no curso de desenvolvimento da consciência, o CDC. Então, eu e Wagner estaremos aqui algumas vezes. Nós temos professores treinados para dar este curso. E também o método desperticidade, que nós vamos fazer agora no Brasil, mas temos feito também em Portugal uma versão intensiva para aqueles que queiram fazer, que está vinculado ao tema que nós estamos falando aqui. Portanto,
temos novidades aí e é um prazer estar aqui, Tom, no seu programa. É muito bacana você estar aqui. Nós recebemos comunicação das pessoas que assistem e o público sabemos muito bem que sabe o que está buscando, sabe o que está ouvindo, tem sentido crítico e gostamos muito de estar aqui e de poder atuar agora, estar um pouco mais próximo que essas pessoas no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Eu também fiquei muito feliz com a novidade que você trouxe, que gente que comparece aos cursos já assiste o programa. Já assiste e chegam com um excelente conhecimento e temos encontrado pessoas pelo mundo inteiro. Aqui um feedback, né, do Ciência e Consciência. Então é um prazer para nós estar aqui. Excelente. Que bom, que bom. E para você que está em casa, seguem também nossos agradecimentos. Semana que vem, então, mais Ciência e Consciência para você. Até lá.